Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E estamos aqui lendo o livro de Neemias, né? E a história continua, a reconstrução de Jerusalém. E nos capítulos de hoje nós vamos ver que a maior ameaça à reconstrução, ela não veio de fora, mas de dentro. Neemias enfrentou injustiça entre o próprio povo e não se calou. Ele corrigiu, exortou e continuou firme na missão. E aí, quando os muros ficaram prontos, veio algo ainda mais poderoso. A palavra de Deus foi lida, o povo chorou, se arrependeu e celebrou, né? Porque reconstruir de verdade, gente, não é só consertar a parede. É alinhar o coração com a vontade de Deus, né? Então prepare-se, porque Neemias 5-8 é sobre justiça, temor e recomeço espiritual. E vamos agora falar com Deus e pedir a bênção para a leitura da palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nossa vida e por estar conosco também até nos momentos difíceis. E agora que vamos ler a Tua palavra, ó Deus, abre os nossos ouvidos para a Tua palavra e o nosso coração para obedecer. Que toda injustiça, orgulho ou distração dentro de nós caia por terra e que a Tua voz seja mais forte do que tudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 5. Medidas contra a exploração. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurasse que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O bom exemplo de Neemias. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas.
Também, à minha custa, eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Planos contra Neemias. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha terminada. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província
que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Ló, de Adi, de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezaí, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Aslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim.
Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Esdras leu o livro da lei diante do povo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia.
E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. A leitura de hoje mostrou que reconstrução de verdade não é só levantar muros, é também alinhar o coração com Deus. Neemias enfrentou injustiça entre o próprio povo, mas teve coragem de corrigir. E quando tudo estava pronto, o povo se reuniu, ouviu a palavra, chorou e depois celebrou. Porque quando a gente volta para Deus, Ele não só conserta o que estava quebrado, mas renova nossa fé, nossa mente e nossa identidade. Que possamos também desejar isso. Um coração sensível à voz de Deus e uma vida que reflita a sua vontade. Fiquem todos com Deus e até amanhã.